Fala fera, tudo certinho? Vídeo de eletrostática, revisando tudo que foi visto em sala. Eu quero que tu se ligue também. Esses vídeos vão ser mais comuns no nosso canal, certo? Vídeo de revisão. Então, ó, pré-aula, aula, pós-aula, monitoria, lista de exercício e, além de tudo isso, esses vídeos de revisão para te auxiliar, beleza? Então, vamos lá. Eletrostática é o estudo da carga elétrica de um corpo. Aí eu quero que tu se lembre comigo. Quais são as possíveis cargas que um corpo pode adquirir? Ela pode adquirir carga positiva, carga negativa ou então carga neutra. Lembra que a carga neutra é justamente a positiva igual à negativa dentro do corpo. Então, quando tu soma tudo isso, vai dar zero e aí o cara fica neutro, beleza? Então, vamos lá. A carga positiva no átomo ela é representada pelos prótons. A carga negativa é representada pelos elétrons. Então, quando eu falo para tu, ó, o corpo está positivo, então quer dizer que ele tem excesso de prótons em relação a elétrons. Quando eu falo que o corpo está negativamente carregado, quer dizer que ele tem mais elétrons do que prótons. E quando eu falo que o corpo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não esquece disso, fera. Se liga nessa relação aqui que eu coloquei. Ó. Um corpo carregado positivamente tem excesso de prótons. Um corpo carregado negativamente tem excesso de elétrons. E um corpo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons. Fera, o cara carregado positivamente ele tem excesso de prótons. O cara carregado negativamente ele tem excesso de elétrons. Então se liga, se eu quero eletrizar um corpo, eu posso eletrizar ele ou positivamente ou negativamente. Aí eu quero que tu se atenha a essa próxima frase que eu vou falar. Um corpo, quando é eletrizado, ele só pode perder ou ganhar elétrons. Repetindo, um corpo, quando é eletrizado, ele só pode ganhar ou perder elétrons. Então, quando eu falo que o corpo está positivo, ele tem mais prótons, ou seja, ele perdeu elétrons. Ponto final. Quando eu falo que o corpo é negativo, ele tem mais elétrons, ou seja, ele ganhou elétrons. É muito fácil, Fred. Então, não se confunda com isso. Não erre, não pise na casca de banana nessa situação, certo? Então, quando eu falo que um corpo é positivo, ele perde elétrons. Quando eu falo que o corpo é negativo, ele ganhou elétrons, beleza? E fera, lembra que para eu eletrizar um corpo, ou seja, para eu fazer com que aquele corpo fique ou positivo ou negativo, eu tenho 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução, certo? Então lembra comigo, o processo de atrito é o processo que ocorre atritando 2 corpos neutros. Olha, a carga desse é 0 e a carga desse é 0. Quando eu atritar os dois e separar, um fica negativo e o outro fica positivo. O que fica negativo fica com a mesma quantidade de carga do cara positivo, só que de sinais opostos. Então se liga, atritei essa barra com esse tecido daqui. A barra ficou mais positiva e o tecido ficou mais negativo, certo? Digamos que essa seja uma barra de vidro, por exemplo. Então, ó, se essa barra de vidro aqui, por exemplo, eu atritar com esse carinha daqui, a tendência é que a barra fique mais positiva do que o tecido, certo? Ou seja, se a barra perdeu 5 elétrons, ela ficou mais 5. Se o tecido ganhou 5 elétrons, ele ficou menos 5. Aí eu quero que tu bote na tua cabecinha o seguinte: o cara que vai ganhar os elétrons é o cara que é mais eletronegativo. Aí tu tem que lembrar lá da tabela periódica, beleza? Lembra lá da tabela periódica que o cara que mais ganha elétrons, ou seja, o cara que tem maior capacidade de roubar elétrons, é o cara mais eletronegativo, certo? Ficou claro isso? Beleza. Aí eu quero deixar muito claro na tua cabeça uma coisa. Essa historinha que eu estou dizendo, o cara está positivo, tem menos elétrons, o cara está negativo, ele ficou com mais elétrons. Isso daí não é a carga dele, certo? Isso é o número de elétrons que ele perdeu ou ganhou. Aí tu pode estar se perguntando agora, sim, mas carga não é isso não? Não, carga eu calculo através da seguinte relação. Olha aqui, ó. A carga elétrica eu calculo com Q igual a N vezes E. Quem é Q? Q é a carga, que é dada em coulombs. Quem é N? N é o número de elétrons. É exatamente isso que a gente estava fundamentalizando. Por exemplo, se eu quisesse calcular a carga desse tecido aqui, como é que eu faria? A carga é menos 5? Não, a carga não é menos 5. A carga dele vai ser Q igual a menos 5, que é justamente o número de elétrons que ele perdeu ou ganhou, vezes o E, que é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então, a carga desse tecido seria menos 5 vezes E. A carga dessa barra seria 5 vezes E. Vocês sacaram isso? Se ficou alguma dúvida, por favor, fala comigo. Aí eu quero que tu
fundamentalizar isso em tipos de questão. Por exemplo, se uma questão te dá que o cara perdeu 5 elétrons ou que o cara ganhou 8 elétrons, isso não é a carga dele, isso é o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, certo? Aí se ele quiser a carga na questão, tu pega esse númerozinho e multiplica pela constante, que é o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí o sinal fica a teu critério, fera. Se tu sabe que ele ganhou elétrons, tu sabe que essa carga tem que ser o quê? Negativa. Então vai ficar menos, certo? Se tu sabe que esse cara perdeu elétrons, tu sabe que ele vai ficar mais positivo. Então tu faz a continha e coloca o mais. Não é difícil, fera, é só exercício, beleza? Aí eu quero que tu olhe um pouquinho para essa fórmula só para a gente lembrar. Ó, Q igual a NE, certo? Q é a carga, N é o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, e o E é exatamente a carga, é sempre constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok, fera? Algumas questões já te dá o valor da carga. Então, quando é que tu sabe que é o número ou é a carga? É simples. Quando ele te der a carga, fera, ele já vai te dar a carga em coulombs. Ele já vai te dar a carga nesse Czinho, certo? Por exemplo, 5 microcoulombs. Quando ele te fornecer 5 microcoulombs, tu sabe que esse microcoulombs, o Czinho, é a unidade de carga. Então, isso aqui já é o Q. Então, tu não precisa fazer esse procedimento. Agora, se ele te fala que o corpo recebeu 5 vezes 10 a 8 elétrons, isso é a carga? Não, isso é o número, certo? Então, para eu saber que é a carga, vem em coulombs na questão. Para eu saber que é o número de elétrons ou o número de ganho de elétrons ou o número perdido de elétrons, ele só vai dizer é o número que ele ganhou ou que ele perdeu, sem o coulomb. Ficou claro na tua cabeça? E outra coisa importante é esse micro aqui, certo? As unidades de carga geralmente são da ordem de micro, nano, mili. Então esse micro é muito fundamental tu saber o que ele significa, certo? O micro é 10 a menos 6. Então quando tu vê 5 microcoulombs, tu sabe que é 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ficou claro, fera? Qualquer dúvida, entra em contato, beleza? E aí, ó, voltando para os processos de eletrização, outro processo importantíssimo é o contato. Ei, o contato, esse cara tem menos 4 elétrons, esse cara tem mais 6 elétrons, mais 6 prótons, certo? Menos 4 elétrons e mais 6 prótons. Quando ele juntar os dois carinhas, esses dois caras vão ter uma carga líquida somada, certo? Os dois juntos têm carga de quanto? Soma aí, mais 6 menos 4, vai dar quanto? Mais 2. Então, esse mais 2 somado, quando tu separar as cargas, cada carga recebe igualmente. Então, cada carga vai receber quanto? Mais 1. Ficou claro isso? Então, vê como vai ficar fácil agora tu entender aquela relação anterior que eu disse. Qual é a carga dessa esfera? Mais 1? Não. A carga dela é 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Qual é a carga dessa outra esfera? Também 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Digamos que eu quero calcular a carga só dessa esfera daqui. Qual vai ser a carga dela? Mais 6 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Isso é importante, Fred, tu saber, porque algumas questões, poucas dela, só te dá o número de elétrons. Aí ele pede a carga, por exemplo, ou pede a força, que tu calcula com a carga. Então, tu tem que ter a carga. Aí aplica a relação Q igual a NE, e aí tu vai achar facilmente a carga, beleza? Mas a maioria das questões já vai te fornecer a carga e não apenas o número, já te fornece a carga. Então, tu não precisa se preocupar mais com essa relação, certo? Então, ó, só para fundamentalizar tudo isso, essa relação tu vai aplicar quando ele pedir ou o número, certo? Ou então quando ele te der o número e quiser a carga, tu aplica essa relação, beleza? E lembra, para identificar que ele já te deu a carga, essa carga já vai vir em coulombs na questão, certo? E provavelmente, como a gente está trabalhando em meios naturais, ela vem em microcoulombs, certo? Lembra de substituir o micro por 10 a menos 6 coulombs, beleza? Seguindo. O outro processo é o processo de indução. Esse processo ele é um pouco chato de entender, mas eu vou tentar te explicar de uma forma fácil. A indução ocorre quando tem um corpo carregado e um corpo neutro, certo? E esse corpo neutro ele tem que ser aterrado. Aí, antes de a gente começar o processo de indução, eu quero só lembrar o que é aterramento. Para quem não está ligado, aterramento é o processo de você neutralizar o corpo. Então, se esse cara tem cargas negativas em excesso, quando eu aterro ele, o que é que o fio terra vai fazer? Ele vai roubar 4 elétrons, porque ele tem 4 elétrons em excesso. Ficou claro isso? Então, um corpo aterrado é um corpo neutro. Aí tu pode estar se perguntando agora, e se eu aterrar um corpo eletricamente positivo? Porque eu lembro que o corpo eletricamente positivo ele tem excesso de prótons, e ele não pode perder prótons.
Então, como é que eu faço esse sistema? Quando eu aterro um corpo positivo, a Terra identifica que ele tem prótons sobrando e ela manda elétrons, beleza? Para ele. Então, os elétrons fazem esse caminho daqui, eles sobem e vão para o corpo, neutralizando o corpo, certo? Então, só para a gente fundamentalizar tudo o que eu disse. Esse cara tem 4 cargas elétricas negativas sobrando. A Terra identifica e rouba esses 4 elétrons. Quando roubar os 4 elétrons, ele fica neutro. Ficou claro isso? E esse cara aqui, ele tem 3 cargas positivas sobrando. Quando eu aterro ele, o que é que vai acontecer? A Terra vai mandar para a esfera 3 elétrons. Quando ela mandar 3 elétrons, o que é que vai acontecer? Esse cara vai ficar neutro, porque os 3 elétrons vão neutralizar os 3 prótons. E aí o corpo fica neutro. Ficou claro, fera, na tua cabeça isso? Simples assim, beleza? Então, voltando para a indução, a gente sabendo que ligado ao Terra ele está neutro, aí eu quero que tu olhe para cá. Essas 4 cargas elétricas em excesso negativas, ou seja, esse corpo aqui tem 4 elétrons sobrando. Quando eu aproximar perto desse cara aqui, ó, aproximei dele, esse cara estava neutro, porque ele está aterrado. Quando eu aproximei, esses 4 elétrons vão induzir 4 prótons nele. Lembra que um corpo neutro, ele não quer dizer que ele não tenha carga, quer dizer que todos os prótons estão neutralizados com os elétrons, beleza? O mesmo número de prótons é igual ao mesmo número de elétrons. Quando eu chego com 4 elétrons próximo dele, 4 prótons vão ser excitados, vão ser induzidos por esse cara. Então, eles vão para a extremidade mais próxima do indutor, que o indutor é esse cara aqui. Esse é o indutor, esse é o induzido. Então, os 4 prótons se aproximam, certo? E aí, o fio terra vai dizer, epa, antes ele estava neutro, mas agora ele não está. Por que ele não está? Porque cada prótonzinho desse aqui, ó, neutralizou com cada elétron desse por indução. E aí os 4 elétrons que antes neutralizavam esses caras estão sobrando. Aí a Terra fala, epa, vem. E aí ela puxa os 4 elétrons. Quando ela puxar os 4 elétrons, o corpo vai ficar carregado positivamente. E aí o que é que eu faço? Eu corto o fio terra, porque aí não tem mais capacidade de a Terra neutralizar esse cara, e afasto. Quando eu afastar, o cara ficou carregado positivamente. Ei, essa indução não precisa ter um contato entre os corpos, é só por distância, é só por indução. Ficou claro, fera? É um pouquinho chato de entender, mas eu espero que tu tenha encaixado o raciocínio. Então, ó, só para fundamentalizar os 3 juntos. Atrito e indução, o processo é o seguinte. Atrito, eu atrito eles, os dois corpos inicialmente neutros. Quando eu separo, um fica positivo e outro fica negativo, mas com o mesmo valor, certo? 5 e 5, 10 e 10, 8 e 8, 1 milhão e 1 milhão, certo? Só que um positivo e outro negativo. Na indução, quase parecido com o atrito, só que não precisa de contato. Eu chego próximo, induzo a mesma quantidade de carga no outro cara, que era inicialmente neutro. Então, se eu chego com 4 elétrons, eu induzo 4 prótons. Se eu chego com 1 milhão de elétrons, eu vou induzir 1 milhão de prótons. Se eu chegasse com 1 milhão de prótons em excesso, eu induziria 1 milhão de elétrons aqui também, beleza? Então, atrito e indução, no final, as cargas são iguais e os sinais opostos, beleza? E no contato, no final, as cargas são o quê? Iguais e os sinais são o quê? Iguais também, certo? Então, não confunde isso. Essa relação de dividir ao meio igualmente é só quando os corpos são iguais, certo? Então, nos próximos vídeos, eu vou te dar algumas dicas de quando os corpos forem de tamanhos diferentes. Então, tamanhos iguais, divide igualmente. Então, todas as questões que tu vai pegar aí na frente vão ser de tamanhos iguais, certo? Quando chegar as questões que são tamanhos diferentes, raios diferentes, esferas diferentes, isso aí eu vou te ensinar como fazer aos poucos, certo? Então, não tenha medo. Então, para fundamentalizar tudo o que eu disse, um corpo eletrizado é um corpo ou positivo ou um corpo negativo. Para eu eletrizar positivamente, ele perde elétrons. Para eu eletrizar ele negativamente, ele ganha elétrons. Lembra, pelo amor de Deus, nunca, nunca, nunca você vai eletrizar um corpo e ele vai perder ou ganhar prótons. Ele só pode perder ou ganhar o quê? Elétrons, certo? Não esquece disso. E um corpo neutro é um corpo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Responda aí para mim na tua casa. Um corpo neutro é aquele corpo que tem a sua carga dentro dele, sua carga zero. Verdadeiro ou falso? Respondesse? Resposta é isso mesmo, falso. E para a gente fundamentalizar mais ainda, eu queria falar só rapidamente sobre a série triboelétrica. Eu já falei disso, que é quando é o corpo mais eletronegativo, ele rouba elétrons, certo? Mas nas questões de física, ele chama isso de série triboelétrica. É só um nomezinho, certo? Então, tu que tem um livro, tu que viu pré-aula, tu já está ligado nisso. E tu viu que eu falei na aula também. Então, ó, o corpo mais eletronegativo, ele rouba elétrons, enquanto o corpo menos eletronegativo, ele perde o elétron.
Então, olha para essa ordem daqui. Se eu atritasse, por exemplo, o vidro e o metal, quem é que ganhava elétrons? O metal. Quem é que perdia os elétrons? O vidro. Então, se o vidro perdesse 5 elétrons, o metal iria ganhar quantos? 5 elétrons, beleza? Então, no final, a carga do metal seria menos 5 e a carga do vidro seria mais 5, beleza? Simples assim. Se tiver dúvida, fala comigo, certo? E para a gente finalizar o vídeo, bem rapidinho aqui, eu só queria falar rapidamente sobre a lei de Coulomb. Fera, a lei de Coulomb é a lei que fala justamente da atração e da repulsão entre corpos carregados, beleza? Então a lei de Coulomb fala o seguinte: se eu coloco dois corpos um próximo do outro a uma distância d, eles vão começar a interagir eletricamente. E essa interação elétrica, ela se dá justamente pela força elétrica. Simples assim. Então, opostos se atraem. A carga positiva atrai a carga negativa. A carga negativa atrai a carga positiva. Certo? E positivo com positivo acontece o quê? Isso mesmo, repulsão. Negativo com negativo, repulsão. Vou fazer uma pergunta a tu. E o corpo neutro? Ele vai ser atraído ou repelido por um corpo carregado? Aí eu quero que tu anote a observação. Já disse em sala, mas para quem não é um aluno de física mesmo, física lá da área filho, então anota essa observação aí. O corpo neutro, ele sempre vai ser atraído por qualquer corpo carregado. Se a carga for positiva ou se a carga for negativa, ele sempre vai ser atraído o corpo neutro, certo? Então, colocou um corpo neutro perto de um elétron, ele é atraído. Colocou um corpo neutro perto de um próton, ele é atraído. Beleza? Então, independente da carga, o corpo neutro sempre é atraído. E isso se dá pelo fato da indução eletrostática, que é justamente aquele processo de eletrização que a gente viu. Ó. Esse cara é atraído por esse. Beleza? Simples assim. Não fica mais difícil do que isso. Então, para a gente finalizar o vídeo, como é que eu calculo essa força de interação? Eu calculo pela lei de Coulomb. Olha a lei de Coulomb aqui. Ó. F é igual a K, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Q1 e Q2 em módulo, certo? Não confunde isso. Então, se a carga for negativa, como essa daqui, coloca o valor positivo dela, certo? Não tenha medo. K é uma constante que vale 9 vezes 10 à nona. Q1 e Q2 são os valores das cargas e D é a distância entre as cargas, certo? Lembra que essa distância aqui ela tem que ser dada em metros, certo? Não confunde isso, tem que ser dada em metros, SI, certo? Então, ó, só para a gente fazer um exemplo numérico, essa carga ela tem 8 microcoulombs e essa carga tem 2 microcoulombs. Lembra disso daqui, ó? Se eu não tivesse dado já em coulombs, se eu tivesse dado só o número de elétrons que essa tem a mais e o número de elétrons que essa tem a menos, eu já poderia colocar na fórmula aqui? Não. Eu tenho que colocar na fórmula a carga, certo? Como aqui eu já dei a carga, porque já está em coulomb, preste atenção, já está em coulomb, então não precisa aplicar esta relação daqui, Q igual a NE, certo? Mas, se eu tivesse dado o número de elétrons aqui, o número de elétrons aqui, o que é que tu faria? Pegaria esse número de elétrons aqui, ó, multiplicaria pela constante e acharia a carga. Beleza? Beleza? Massa. Então aqui, ó, a maioria das questões já te fornecem coulomb, então não precisa se preocupar com isso daqui, beleza? Se preocupe com isso daqui se ele te der o número de elétrons, ok? Massa. Então vamos continuar. Ó, no lugar de K, eu coloquei 9 vezes 10 à nona. No lugar de Q1, eu coloquei 8 microcoulombs. Então, 1 micro é 10 a menos 6, certo? 1 micro, 10 a menos 6, certo? E coloquei no lugar de Q2, 2 vezes 10 a menos 6, certo? A distância está 2 centímetros. Posso trabalhar em centímetros? De jeito nenhum. Tem que passar para metros. Passando para metros, 2 centímetros é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2, certo? Tudo isso ao quadrado. Então, ó, elevei essa parte interna ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, e 10 a menos 2 ao quadrado é só multiplicar esse expoente por esse expoente. Dá 10 a menos 4, certo? Efetuei essa conta e deu 360 newtons. Ficou claro, fera? Alguma dúvida? E aí, ó, só quero deixar claro para tu uma coisinha. Uma coisa que tu pode ficar em dúvida. Voltando para cá, na eletrização por contato, quando eu defini que no final esse cara tem mais um próton e mais um próton, as questões geralmente pedem essa carga aqui final, isso aqui final, certo? Então, geralmente, isso daqui já é tua própria resposta. Mas se ele pedir a carga mesmo, se ele disser, ó, qual é a carga? Tu calculou o número de prótons. Então, qual vai ser a carga? Para tu calcular a carga é simples. Usa a relação. Tranquilo? Usa a relação. N seria o número 1 e 1. E o S seria a constante, 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Não erra isso não, fera. Por favor, não erra. E algumas outras questões envolvendo esse mesmo tópico são questões que, por exemplo, ele coloca
Eu estou desenhando aqui só para eu te mostrar. Por exemplo, ele coloca uma carguinha, 2, 3 carguinhas. Ó, nesse caso daqui, ó, digamos que tem essas 3 cargas iguais. Q sobre 2, Q sobre 2 e Q sobre 2. Isso daqui, fera, por exemplo, é a esfera a esfera B e a esfera C. Aí ele fala que A vai tocar com B, depois A vai tocar com C e ele quer a carga final. Isso daqui, tu não precisa se preocupar com essa relação daqui, ó, que a gente acabou de definir, certo? Tu não precisa se preocupar com essa relação daqui. Por que tu não precisa? Porque isso daqui já é a carga, certo? Quando ele chama Q, já é a carga. Então não se preocupa, certo? Tu só vai se preocupar com a relação Q igual a NE quando ele te der o número e pedir as cargas, certo? Beleza? Qualquer dúvida que tu tenha, fera, entra em contato, manda no WhatsApp, manda no Instagram que eu respondo, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.